Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live agora. Só um segundo, que eu vou conectar com o Roberto. Um segundo. Olá, boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite, Recanto, Agromudas. Obrigado por participar. Só um minutinho que o Roberto está entrando. O Roberto agora já está conectando com a gente. Só um minutinho. Vamos ver se vai funcionar. Só um segundo, por favor. Olá a todos aí, Guilherme Delacoque. Prazer tê-lo aqui conosco. Só um segundo, gente, que eu só estou tentando conectar com o Roberto aqui. Boa noite a todos que estão aí. Obrigado por participarem. Ô, Roberto, você está me ouvindo aí? Para ao vivo. Só um minutinho, gente, que a gente está tentando só ajustar aqui essa entrada aqui do Roberto. Aqui. Então, isso. Oi, Ótimo. boa noite. Tudo Olá, bem? Roberto. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. Vamos só ajustar aqui. Fiquei um pouquinho preocupado, essa conexão do Instagram, tem hora que ela dá uma falhada. Não, tudo bem. Obrigado aí pelo convite, um prazer estar falando aí com você. Estou à Ok, disposição. O que eu puder ok. ajudar e contribuir, estou aqui à disposição. Tá joia, Roberto. Nós aqui agradecemos, aí as pessoas já estão entrando, já vamos começar, né? Pela questão do tempo do Instagram. Primeiro, Roberto, eu queria, né, me apresentar. Eu te conheço muito pelo trabalho que você faz, te acompanho há muito tempo. E meu nome é Juliano, eu sou agrônomo, fico aqui no norte de Minas Gerais, próximo a Montes Claros, tenho uma propriedade, trabalho com bezerros de corte. E há 3 anos, na verdade, eu trabalhava com fruticultura, passei a trabalhar com gado de corte. E comecei a desenvolver um protocolo para poder produzir bezerros de qualidade, né, visando produção de carne e também ter lucratividade na fazenda, que eu vivo praticamente só disso. E nessa história a gente vem a cada ano, a gente para nessa época, dá uma pensada, rever os procedimentos, ajusta, e esse ano nós resolvemos fazer dessa forma, a forma de live. Então a gente conhece muita gente, vai conversando, convidando, o pessoal acaba que tem um interesse em ajudar, e eu te convidei pelo trabalho que você tem, né, pela importância do trabalho que você tem para a cadeia toda produtiva, né? E dentro disso é que a gente quer desenvolver essa live aqui. Mas assim, eu não vou falar muito de mim, eu queria que você se apresentasse, falasse como é que é seu trabalho, né? Você desse vamos dizer assim, uma visão para as pessoas que muita gente conhece e talvez tenha pessoas que não te conheçam ainda. Fique à vontade. Não, muito bom. Vamos lá. Eu também sou agrônomo de formação, mas um agrônomo meio desvirtuado, vamos dizer, que desde o início da faculdade eu me direcionei totalmente à zootecnia. E eu já tenho aí quase 30 anos de vida profissional. Nesses 30 anos, praticamente um terço eu fiquei envolvido com pecuária de corte, propriamente dita, com projetos de cria, recria, engorda, cruzamento industrial, implementação de estratégia de suplementação, terminação de semi-confinamento, confinamento, rotação de pastagem, quer dizer, todas essas técnicas, todos esses grandes avanços tecnológicos aí da pecuária de corte nos últimos anos, eu tive um envolvimento muito próximo e talvez foi essa busca por rentabilidade dentro da pecuária, que há 30 anos, 25, 20 anos atrás era uma coisa muito menor do que é hoje. Os nossos índices de produtividade, as nossas rentabilidades eram muito inferiores ao que a gente enxerga hoje numa boa pecuária, mas foram os nossos desafios para se tornar mais
produtivo e mais eficiente. Nessa fase, as métricas que importavam eram as métricas de produtividade. Era índice de fertilidade, era índice de desmama, peso de desmama, lotação de animais por hectare, e rendimento de carcaça, conversão alimentar, e era isso que nos movia. E que continua movendo a pecuária commodity. São essas métricas que vão fazer a diferença de rentabilidade, de eficiência na ponta de um produtor de commodity. O intuito é produzir mais quilos de bezerro por hectare ano, é produzir mais quilos de mais arrobas por hectare de recria, mais arrobas por hectare de engorda. São essas métricas e com que essas arrobas sejam produzidas da forma mais barata possível. Quando eu estava em alguns projetos, eu descobri a possibilidade de agregar valor, que é um outro caminho que surge na pecuária de corte, que é, talvez, em função das necessidades impostas pelas características aí que esse animal deva ter para serem aptos à agregação de valor, eu não tenho receio em dizer que é abrir mão da eficiência a favor da qualidade. Então, um outro caminho que começou a surgir quando eu estava envolvido na atividade de produção animal era abrir mão da eficiência máxima, talvez castrando um animal, talvez transformando um animal de gordura mediana num animal de gordura uniforme, talvez transformando um animal de gordura escassa num animal de gordura uniforme, talvez engordando fêmeas que têm uma eficiência biológica muito menor do que os machos inteiros e menor que os machos castrados. E a gente percebeu que somente seria possível o caminho da agregação de valor caso a gente tivesse parceiros comerciais que remunerassem a diferença da perda de desempenho. E foi o que aconteceu e o que moveu muito esse mercado. Num primeiro momento, os programas de carne de qualidade começaram a sinalizar premiações muito interessantes e compatíveis com essa perda de eficiência. E com alguns desses projetos eu fui até o produto final. Só que nessa fase eu não conhecia absolutamente nada de frigorífico, não entendia do processo de indústria, e foi com muito custo, com muito investimento. E honestamente, perdemos dinheiro nas operações no início, até pelo custo do aprendizado, pelo custo do pioneirismo. E alguns desses projetos que eu participei há 20 anos atrás, talvez, a minha conclusão hoje, que talvez tivessem sido projetos certos na época errada. E isso é muito comum nos negócios, isso é muito comum na nossa vida profissional, de estar com talvez um projeto certo na hora errada. Mas como tudo na vida, sempre tem o lado positivo, e o lado positivo para mim foi um grande aprendizado. De chegar com um produto não adequado ao food service, e o cliente do food service chegar para mim e dizer o seguinte: ó, sua carne ela é macia, mas ela não tem sabor. Por quê? Porque eu estava diante de uma produção super intensiva, com machos inteiros, desmamados e colocados no confinamento. O meu padrão e o nosso padrão e a nossa referência nessa época eram as carnes importadas, as carnes argentinas, as carnes uruguaias. E de fato, se a gente comparasse os dois produtos, os produtos argentinos e uruguaios tinham muito mais sabor, tinham muito mais imponência no sabor do que as carnes que a gente estava iniciando um processo de produção. Quando a gente fala em maciez de carne, a gente fala de idade de abate. Quanto mais jovens os animais, mais macia é a carne, ou a gente fala de processo de maturação.
Só que quando a gente fala de sabor, de carne, de suculência, obrigatoriamente a gente está falando de gordura. A gente está falando de marmoreio, a gente está falando de gordura subcutânea, e aí que era a grande diferença entre os produtos que a gente produzia e o produto que a gente via como referência fora do Brasil. E a principal aprendizado e a principal característica de sabor, além da gordura, era a recria a pasto. Um animal recriado a pasto, ele vai ter características de sabor muito mais imponentes do que um animal confinado. Então, esse atrevimento foi muito importante, porque eu tive um parâmetro ali, tive uma referência, e ali eu assumi um grande desafio. Eu comecei a me perguntar se o Brasil, ou se os projetos que eu estava envolvido, conseguiriam produzir uma carne tão boa quanto a carne argentina e a carne uruguaia. Em alguns momentos eu acreditava que sim, em outros momentos eu acreditava que não. Eu tinha muita dúvida em relação à influência do sangue zebu na época. Eu tinha muita dúvida em relação à qualidade das nossas pastagens, porque esses países têm as pastagens com uma qualidade nutricional muito melhor do que as nossas. E foram uma série de dúvidas que ao longo dos anos a gente veio quebrando, entendendo, aprendendo e tudo mais. A segunda parte da minha vida profissional eu passei na indústria frigorífica. Coincidentemente, uma grande indústria me convidou para assumir uma posição de projetos especiais. Na época que eu estava nas fazendas, eu tive um relacionamento com essa indústria, e depois, quando essa indústria quis tirar o programa das carnes certificadas do Sul e trazer para o Sudeste, para o Centro-Oeste, esse presidente dessa empresa me convidou para assumir essa posição, e eu fiquei 5 anos no frigorífico. Eu fiquei 5 anos entre 2 departamentos, a compra de gado e a venda da carne. Só que eu não comprava gado e eu não vendia carne. Eu ficava nesse meio do caminho, e lá foi a minha grande escola, meu grande aprendizado profissional. Todos os dias, praticamente, eu ia ver os animais no curral do abate. No dia seguinte, eu via os animais na sala de abate. E no outro dia, eu via os animais na sala de desosse. Você acompanhava todo o processo, né? Todo o processo. E ali eu comecei a criar as minhas verdades. Sem querer ser prepotente ou qualquer coisa nesse sentido, eu nunca tinha visto em nenhum livro de zootecnia, nenhum livro de agronomia e nenhum livro de veterinária as coisas que eu via em relação à raça, em relação a grau de sangue, a biotipo, a frame, a sistema de produção. E foi realmente uma escola muito importante. E lá eu me envolvi com diversas marcas de carne, diversos sistemas de produção, processo industrial. E na indústria também, as métricas são métricas de produtividade. Sim. As métricas são métricas de custo da arroba colocada no curral do frigorífico. Velocidade de abate. Quantos animais abatidos por hora? Rendimento industrial. Né? Qual o peso do couro, qual o peso das vísceras, qual o peso da carne industrial. Isso eram métricas de serem avaliadas diariamente. Rendimento de desossa. Quilo, hora homem desossado. E são todas métricas que, se a gente for pensar, são métricas de produtividade. São métricas de rendimentos. São métricas de commodity. Quando a gente fala de qualidade, da mesma forma que eu falei que dentro da fazenda a gente tem perda de eficiência ao se produzir um animal de qualidade, porque eu tenho que assumir um custo de produção mais caro, eu tenho que assumir uma perda de eficiência de conversão, eu tenho que assumir
talvez custo de ingredientes acima do preço do commodity. Tem algumas restrições em utilização de alguns ingredientes. Da mesma forma, a indústria, quando ela se propõe a abater e produzir uma carne de qualidade, a velocidade de abate é reduzida em 20% a 30%. Eu tenho que ser muito mais cuidadoso na retirada do couro, eu preciso ser muito mais cuidadoso na retirada das vísceras, eu preciso preservar o máximo possível a gordura na carcaça, eu preciso preservar muito o processo de retirada da gordura nos cortes nobres, eu preciso diminuir muito os erros operacionais. Então o abate de um animal de qualidade é mais lento do que um abate de um animal commodity. Da mesma forma, a desossa de um animal de qualidade ela é mais lenta, porque eu estou tentando fazer um processo artesanal numa planta industrial. Então, de fato, o custo de se produzir uma marca de qualidade na indústria é mais caro do que se produzir commodity. Certo. Por sua vez, e aí a grande diferença entre as fases e as etapas que o Brasil viveu e está vivendo. Então eu tive nos meus primeiros 10 anos profissionais dentro de fazenda, depois na minha segunda terço de profissão eu fiquei na indústria e nessa fase eu me aproximei muito da gastronomia. Quando eu me aproximei da gastronomia, que foram nos últimos 10 anos, eu comecei a entender quais eram as demandas e as necessidades do varejo, quais eram as demandas e as necessidades do food service. E quando eu conversava com eles, eles tinham as reclamações de falta de qualidade, falta de padronização e falta de regularidade. Era unânime. Todas as entrevistas e as pessoas que eu fiz contato, elas me reclamavam dessas 3 questões. E aí eu comecei a ter algumas ideias. Eu falei, bom, se eu te entregar qualidade com padrão e com regularidade, eu posso me candidatar a ser um fornecedor seu? E as pessoas vinham com um feedback muito positivo. Falavam, onde que eu assino o contrato? Eu quero imediatamente ser um parceiro seu, porque o modelo atual de negócio não consegue me dar essa segurança nessas 3 características. E quando eu conversava com os chefes de cozinha, com os churrasqueiros, com os profissionais da área, eles não estavam preocupados com ganho de peso, com conversão alimentar, com rendimento de carcaça, com rendimento de desossa. Eles estavam preocupados em maciez, sabor, suculência e tamanho das peças. Independente do preço. Porque era uma mercadoria que era importada, num preço já atrelado alto, né? Ao dólar, caro, e que existia um repasse imediato ao consumidor final. E aí eu comecei a falar, bom, mas então existe uma demanda por um produto mais caro de se produzir. E aí que eu posso dizer, eu contei essa história em poucos minutos, mas isso foram quase 25 anos da minha vida profissional. E isso veio de encontro com um estudo de marketing que eu fiz, que se chama Design Thinking. Uma das primeiras boutiques de carne de São Paulo, ela investiu muito em marketing e dentro desse investimento ela contratou um estudo com uma agência de Design Thinking. Design Thinking nada mais é do que quais são as tomadas de decisão que o consumidor tem na hora de eleger um produto. Certo. E basicamente, instintivamente, sem saber, eu já tinha feito esse Design Thinking quando eu fui entrevistar os varejistas e os donos de restaurante. Então, eu cheguei numa conclusão, eu cheguei numa seguinte conclusão. Se eu conseguir um produto de alta qualidade, com padronização e com regularidade, e regularidade em qualquer marca significa produzir a 52 semanas por ano,
e não somente um período do ano ou uma safra, isso não funciona, eu conseguiria conquistar alguns mercados e alguns clientes. E aí eu vim, tive a oportunidade de comprar um açougue na cidade onde eu vivo, em Botucatu, e ali eu comprei o açougue e deixei ele fechado. Por quê? Eu falei, agora vai ser a hora de eu exercer tudo aquilo que eu aprendi ao longo de 20 anos. E eu não posso cometer o erro nesse projeto do que eu vejo que as pessoas cometem aí no mercado. E ele ficou fechado o período que eu gastei para fazer um processo de engorda. Por quê? Porque eu falei, então, se o mercado necessita de qualidade, padrão e regularidade, só se eu produzir a minha carne que eu vou conseguir isso, porque o mercado não consegue me entregar isso. E foi o que eu fiz e o projeto começou muito bem. Eu lembro que eu produzia 20 animais por mês. E a boutique de carne tem um perfil de vender cortes nobres. Por outro lado, tem uma dificuldade muito grande de vender cortes não nobres. E foi aí realmente que eu foquei no negócio da boutique, comecei a bater os animais, e alguns amigos meus falavam que nunca tinham comido uma carne daquela, aonde que eles conseguiriam comprar, e aí eu comecei a incentivar esses amigos, falei, se você montar uma boutique de carne, eu forneço para você. E quando eu percebi, em 1, 2 anos, já eram 10 lojas que eu fornecia. E ali eu já também não tinha mais recurso para poder aumentar, porque cada loja dessa consumia mais 20 animais. E as rentabilidades começaram a ficar incompatíveis. Por quê? Porque para eu produzir o animal, eu tinha uma rentabilidade de 1% ao mês. E a loja que comprava essa carne de mim e vendia, ela tinha uma rentabilidade de 20%. E foi quando eu não tinha mais como aumentar a minha produção, porque meu primeiro objetivo foi aumentar a produção, eu apresentei esse projeto para o investidor, ele virou para mim e falou, não, seu projeto é sensacional. Você não precisa de investidor, você precisa de coragem. Porque a solução para o seu negócio é você produzir e você ser dono de todas as lojas. Certo. Porque eu ia somar nesse momento a rentabilidade da produção com a rentabilidade do varejo. Certo. Bom, tem uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. E nesse momento eu tive uma ideia, junto com um parceiro comercial, de desenvolver uma marca de carne. E foi aí que nasceu a marca de carne, que eu sou um dos parceiros, aí, um dos sócios, que começou matando 20 animais e chegou a bater 1.000 animais por semana. A gente está num nível abaixo ainda de produção, até porque estrategicamente a gente percebeu que o mercado interno poderia dar uma freada. Na prática isso não aconteceu, a gente está em plena pandemia e as vendas de cortes para nicho de mercado são crescentes. Mas eu hoje estou num volume de abate menor do que o pico do projeto que se deu no ano passado, de quase 1.000 animais por semana. O projeto é bastante interessante como negócio, mas pela primeira vez eu estou repensando a minha atuação profissional e eu estou sentindo claramente a necessidade de voltar para a consultoria, porque essas relações comerciais entre pecuarista vendendo para a indústria, indústria vendendo para o varejo e varejo vendendo para o consumidor, isso funciona muito bem na carne commodity. Mas, na minha opinião, ela vai deixar de funcionar na carne de qualidade.
porque existem interesses antagônicos, produzir esse animal é caro, a indústria ela não consegue remunerar mais do que ela remunera hoje, porque hoje a arroba do boi está precificada para um boi exportação para a China, e os cortes que não vão para exportação para a China, os cortes que vão para exportação para a China, para eles ficarem no mercado interno, eles têm que ter um preço de equivalência, e esse preço de equivalência encarece muito o custo do quilo da carne. Certo. Então eu estou já prevendo uma grande ruptura de carne de qualidade no mercado. Tomara que eu esteja errado, mas eu estou enxergando que isso começa no segundo semestre desse ano. Tem N fatores que fizeram a arroba do boi ter uma firmeza e uma tendência de alta nesses níveis, e obviamente isso encarece toda a carne. A gente pode falar de ciclo pecuário, a gente pode falar de China, a gente pode falar de dólar, a gente pode falar de aumento do custo de produção, aumento da reposição, aumento do milho, aumento da soja. Mas a principal característica que eu vejo que vai faltar carne de qualidade para o segundo semestre é que a gente tem todos esses fatores aliados a uma sinalização por parte da indústria de remuneração de premiações incompatíveis com a qualidade do produto. Então, bons prêmios hoje que a indústria está disponível a pagar, entre 5% e 10%, é incompatível com o custo de produção de uma novilha meio-sangue britânico com acabamento uniforme. É incompatível com a castração do macho para transformar esse macho meio-sangue em acabamento uniforme. Então, isso é um desestímulo que realmente já começou a acontecer e vai se acentuar nesse segundo semestre. Mas tem aquele ditado do caipira, que é no andar da carroça que as abóboras se acomodam. Eu acho que a partir disso vai mudar muitas relações comerciais e talvez o pecuarista passe a desenvolver marca própria de carne, talvez o varejista vai encomendar produto diretamente com o pecuarista, talvez a indústria produza animais próprios, talvez a indústria vai vender para o consumidor final. Parece tudo uma loucura, mas tudo que eu falei para vocês já está acontecendo. Sim. A gente já tem pecuarista com marca própria, a gente tem varejista encomendando a produção para o pecuarista, a gente tem frigorífico desenvolvendo, produzindo animais de qualidade próprio, a gente tem frigoríficos vendendo para consumidor final, tudo que já existe. Então é um momento de ajuste para saber o que vem para 2022, 2023, 2030, 2050, porque a partir do momento que a gente dá um passo a favor da qualidade, um produto commodity já não faz o menor sentido no nosso churrasco. Sim. Então existe uma demanda e uma pressão muito grande. E só para complementar essa fase inicial aí que eu acabei me alongando, a grande diferença do que aconteceu nos projetos que eu atuei nos primeiros 20 anos do que os projetos que eu estou atuando agora é que há 10 anos atrás o consumidor não estava disposto a pagar mais por um produto melhor. Hoje esse consumidor está disposto a pagar mais por um produto melhor. A partir do momento que o consumidor sinaliza, levanta a bandeira da qualidade dizendo pode produzir que eu estou disposto a pagar mais por um produto melhor, ele viabiliza todas as ações da cadeia como um todo. Ele viabiliza o sêmen do touro com características de marmoreio, que talvez seja um sêmen de um touro mais caro lá nos Estados Unidos, que há 10 anos atrás era impensável vir aqui para o Brasil. Hoje, o que tem de atual na genética já está à disposição dos projetos de qualidade aqui do Brasil. Então é uma mudança de cenário e uma mudança de como enxergar a cadeia.
Só que lembrando, o Brasil é e sempre vai ser um produtor de commodity. Eu estou falando do universo de 5%, talvez no máximo, de fazendas que vão produzir qualidade. Então, enquanto eu converso com 100 pecuaristas, 95 estão pensando em produzir quilos por hectare, e ponto. E somente 5 estão preocupados em produzir qualidade de carne. Esse é o perfil do Brasil, essa é a aptidão do Brasil. A gente não pode olhar para a carne de qualidade, que é um produto de nicho de mercado, e achar que é a solução da carne brasileira. Não. Sim. A solução da carne brasileira é produzir cada vez mais de forma barata para atender o mercado interno, que é sempre muito forte, que representa 80% e hoje representa 70% do consumo total de carne, e atender a demanda mundial por proteína vermelha, porque é só o Brasil que é apto a dobrar a sua produção de carne nos próximos 20, 30 anos. O que eu tenho visto aqui, você falou um negócio interessante. Nós temos, inclusive, um cliente que ele tem o supermercado dele e ele já tem o confinamento dele, né? Ele já está nesse processo de busca, né? De encurtar essa cadeia, né? Porque aí você consegue também ter uma rentabilidade. Outra coisa interessante que eu acho que você fala quando você fala dessa parte de qualidade, que eu vejo assim, hoje nós temos acesso a muito material genético que a gente nem pensava. Então, se hoje, por exemplo, o touro que eu escolho para usar todo ano, eu hoje já procuro marmoreio, eu já procuro algumas características de carcaça que a gente nem pensava nisso, né? Independente se no momento eu estou produzindo uma commodity, eu estou tentando já buscar, mesmo dentro da commodity, eu acho que isso é uma coisa interessante das pessoas. Porque, sabe, Roberto, às vezes eu olho essa questão de nicho de mercado e às vezes dentro de cidades pequenas você consegue montar uma estrutura interessante, né? Até com os açougues locais e tudo, e fazer um trabalho legal. Né? Eu tenho visto muito isso acontecer, né? Em áreas pequenas, em coisas pequenas, e a gente tem procurado aos poucos aqui, né? E divulgando também isso, é buscar trazer materiais com mais qualidade para dentro do rebanho, melhorar, né? Aquele bezerro que você vai produzir ali e o boi, né? Ou a fêmea, né? Que vai vir no futuro. Pode falar, desculpa. Não, é um pouco nessa linha que você disse. Eu não sei se ia entrar com uma pergunta agora, mas o que eu estou passando para vocês agora numa live aí de 1 hora, nada mais é do que a última linha do curso que eu demoro 2 dias. Sim. Ou 3 dias para dizer. Daqui para frente, a gente tem que entender primeiro qual que é a nossa aptidão. Sim. E o que eu quero produzir e para quem eu quero vender. Se eu souber essa resposta, eu tenho grande chance de ter sucesso no meu negócio. Porque a coisa que eu mais vejo são pessoas escolhendo a genética dos animais sem saber o que elas vão produzir, sem saber para quem elas vão vender. Talvez seja uma das grandes questões a serem desenvolvidas daqui para frente. E para isso eu tô muito radical. Eu sei que você vai me fazer algumas perguntas e eu vou explicar o motivo de eu estar sendo muito radical com os projetos que eu tenho me envolvido. Porque se em algum momento a resposta desse produtor for eu quero produzir as métricas de produtividade, então direcione o seu negócio e seja o melhor produtor de commodity do Brasil. Busque eficiência, busque peso a desmama, peso ao ano, conversão alimentar, rendimento de carcaça. Essas métricas vão ser as métricas que vão fazer a diferença na última linha do seu projeto. Da mesma forma que eu ouço muitas pessoas dizerem eu quero produzir qualidade porque eu vendo para o frigorífico me paga um pouco mais.
isso vai deixar de existir. Certo. Por quê? Porque a exigência do consumidor está subindo com uma velocidade tão grande que um produto mais ou menos, ele não é nem um commodity, nem um produto de qualidade. Ele está no meio do caminho, que se custa muito mais para produzir e não se agrega valor como se gostaria lá na ponta. Então, saiba se você quer trabalhar em qual estratégia. Ou de um lado ou do outro. O do meio do caminho vai estar deixando dinheiro na mesa. Certo. De alguma forma você está deixando dinheiro na mesa, né? Entendi. E aí eu vou responder mais para frente com informações práticas do que eu quero dizer para você. Certo. Deixa você já respondeu bastante coisa aqui, mas eu queria, assim, hoje, no caso de produção de carne de qualidade, qual é o animal que você tem usado? Eu vou te perguntar isso porque existe uma grande dúvida e talvez eu fale um pouquinho mais aqui, você entenda. Porque, na verdade, é o seguinte, o que é que se imagina de carne de qualidade? É aquilo que você falou, carne argentina, carne uruguaia, que vem de animais, né, britânicos, né, que tem essa questão europeia. E nós aqui, nós temos muito Nelore, temos hoje os F1 Angus e essas outras raças. Então, assim, o que que hoje define, quando você vai fazer um projeto de carne de qualidade, o que você define em termos desse animal? Qual é o animal que te interessa? Qual é o animal que cabe nesse modelo? Tá, é uma pergunta ao mesmo tempo simples e completamente difícil de responder. Mas eu não vou fugir da resposta. E o que determina hoje uma carne de qualidade no Brasil? Maciez. Uhum. Se você entrevistar a cada 10 pessoas, 11 vão te responder que uma carne de qualidade é macia. Ainda as pessoas associam qualidade de carne a maciez. E maciez, eu consigo trabalhar com qualquer raça de cruzamento industrial. Por que cruzamento industrial e não Nelore? Porque ainda a gente precisa resolver um grande problema da carne do Nelore, que é uma enzima que inibe o processo de maturação. E já está sendo feito um trabalho muito importante de identificar indivíduos sem essa enzima. Por isso que os projetos de carne proveniente de cruzamento industrial ocupam imediatamente um posicionamento acima dos projetos de carne de Nelore. De novo, é um grande erro dizer que a carne de Nelore não tem qualidade. Eu estou diante de 4 ou 5 grandes projetos de carne de qualidade que o Nelore me entrega maciez, marmoreio, suculência, sabor. E eu já me atrevi a fazer teste cego com chefes de cozinha e coloquei uma marca de carne de Nelore e coloquei uma outra marca de carne que era a melhor carne daquela boutique e servi para 9 chefes de cozinha. Aquele Nelore ganhou de 9-0. Só que isso é uma grande quebra de paradigma, porque nos livros e os trabalhos científicos americanos sempre falam que a carne do Nelore é dura, e o Nelore não tem leite. Mas a gente já vê trabalhos muito embasados e consistentes de qualidade de carne do Nelore. Existe aquele ditado que terra de cego, quem tem um olho é rei. A vida inteira o brasileiro comeu carne dura. Nos últimos 10 anos começou a ter acesso a algumas carnes macias. E essa carne macia ganhou um status de qualidade imediatamente. A evolução natural desse processo é que somente maciez não qualifique o produto e a gente passe a ter níveis de exigências maiores do que somente maciez. E é o que a gente começou a perceber da variação da qualidade de marcas de carne certificadas por associação de raça. Dentro de uma associação de raça, ela tem mais de 10, de 15, de 20 marcas de carne, todas
certificadas, mas cada marca de carne entregando um padrão distinto de produto. E aí a gente vai dar o próximo passo, que é estratificar essa qualidade em níveis. E aí que eu estou me antecipando em relação ao tempo, estou me antecipando em relação aos processos, para atender uma demanda cada vez maior e uma exigência cada vez maior do consumidor final. Há 5 anos, essa carne fazia todo sentido. Hoje, talvez não faça mais. Por quê? Porque há 5 anos atrás, a nossa régua, o nosso nível de exigência era muito menor do que é hoje. Talvez daqui 5 anos, essa exigência seja muito maior. E quem já me ouviu aí nas mídias, no Instagram, no curso, sempre escuta eu fazer a analogia do vinho da garrafa azul. O vinho da garrafa azul, quem tem mais de 40 anos sabe o nome exato do vinho, está falando dentro da cabeça. Sim. Por quê? Porque era a nossa referência de qualidade há 20 anos atrás. E hoje esse mesmo vinho existe no Brasil e é sinônimo de piada, é sinônimo de ruim. O que mudou no vinho de 20 anos para agora? Nada, o vinho é o mesmo. O que mudou foi a nossa exigência, a nossa régua. E aí isso vai acontecer na carne, mas não vai demorar 20 anos por conta do Instagram, do Facebook, de todas essas mídias sociais. Então, por isso que eu falo que a gente vai ter 2 caminhos daqui para frente. Ou produzir o Choice americano ou o Prime americano, que são níveis de excelência de qualidade, ou produz a base da pirâmide, que é um commodity muito bem produzido, muito barato de se produzir, que é fruto da pecuária eficiente do boi 777, é fruto do macho inteiro, é fruto do cruzamento industrial com raças continentais, é fruto do Nelore selecionado por musculosidade. Ou vamos para o pico da pirâmide, que é o Choice mais e o Prime, que aí a exigência por quality grade e yield grade passa a ser grande, que é marmoreio, que é 28% de gordura na carcaça. Tudo que eu fizer entre esses 2 produtos, eu vou estar produzindo mais caro do que um commodity, ou com uma qualidade muito a uma demanda maior. Pode ser que faça sentido nos próximos 10, 15, 20 anos, aonde o consumidor está dando o primeiro passo a favor da qualidade. E o primeiro passo, talvez, ele não tenha o nível de exigência tão alto quanto um produto Choice americano e também não esteja disposto a pagar o que é equivalente a um produto Choice americano. Então, é o primeiro passo, é o chamado vinho de entrada, é o chamado início do processo de qualquer processo de qualidade. Isso já aconteceu no café, nas cervejas artesanais, nos chocolates, em todos os produtos de consumo. Na carne não vai ser diferente. Eu vi você falando numa live que você fez, é uma preocupação que me deixou assim, mais cuidadoso com isso. Que você falou o seguinte, olha, eu até o momento a gente trabalhou a questão da produção, mas a gente está voltando um pouquinho atrás e digamos assim, pensando muito em sabor, né? Talvez isso aí resuma, né, essa visão sua, essa preocupação sua com fazer um produto, né, de altíssima qualidade, de sabor, né, gordura totalmente diferenciado. Não é por aí que você quer dizer, né? Exatamente. Eu acho que vai entrar muito em breve essa exigência maior. E aí eu poderia estar dizendo do nicho, mas o nicho do nicho num país de 200 milhões de habitantes é muita gente e é muito produto. E baseado nisso, baseado no aumento da régua de exigência por qualidade,
A carne argentina e a carne uruguaia que a gente comia 10 anos atrás era uma experiência única. A mesma carne argentina e uruguaia que a gente come hoje é uma experiência talvez frustrante, porque hoje a gente já consegue produtos de qualidade aqui no Brasil tão bons ou superiores a esses produtos importados que eram o nosso padrão de referência há pouquíssimo tempo atrás. Você faz um churrasco com uma picanha, às vezes uruguaia ou argentina, não é tão diferente do que a gente faz de uma picanha de Angus, né, ou de outro animal. Isso é normal hoje, né? Não é mais aquele produto que você via a diferença, né? Mas por quê? O produto é o mesmo, o que mudou foi o nosso nível de exigência. Nossa. Exato. Ô Roberto, falando aqui um pouquinho sobre essa questão dos animais, eu vejo que você já fez algumas lives onde eu vi você falando muito sobre ultrassom, né? Na verdade, o que o ultrassom te ajuda nessa avaliação da carne de qualidade? O que você quer com um animal que você passa o ultrassom, avalia toda aquela parte lá de gordura, de área de ouro de lombo? O que te traz aquilo ali em termos de qualidade para o futuro aí? O ultrassom é uma ferramenta muito, muito importante, mas ainda a gente está usando ela de uma forma muito direcionada aos animais em confinamento. Uhum. A gente está buscando uma resposta rápida de animais que vão atender a principal característica hoje de um consumidor de marca de carne, de boutique de carne, que é o aspecto visual, e o marmoreio é condição fundamental de agregação de valor. Então, o ultrassom é uma ferramenta que me faz e me ajuda a parar indivíduos dentro do lote com maior potencial e menor potencial para marmoreio. Então, essa é uma ferramenta super interessante. Mas a melhor utilização do ultrassom, na minha opinião, não está no confinamento. Por quê? Porque ali eu não consigo aumentar as minhas porcentagens de animais aptos. Se eu pego um confinamento, e esses são dados práticos que eu vou te dar, 20% dos animais de confinamento que confinam fêmeas cruzada britânica ou machos castrados britânicos, que são os confinamentos que produzem para marcas de carne, se é um confinamento de compra de animais, eu faço ultrassom e depois eu abato esses animais, em torno de 20% desses animais têm um marmoreio satisfatório. Consequentemente, 80% dos animais não têm marmoreio satisfatório e têm o fenótipo da certificação da raça. Tá? Qual que é o melhor uso do ultrassom? É eu passar o ultrassom nas matrizes, para eu selecionar as vacas aptas a programas de qualidade. Daí eu insemino com um touro provado para carcaça e marmoreio, e aí eu consigo um resultado muito melhor. Eu estou com um projeto pessoal, eu fechei recente uma parceria com a ABS e PecPlan, de a gente criar soluções genéticas para projetos de verticalização ou projetos de commodity. Então, a partir do momento que a gente identifica a cada 100 vacas, eu tenho 30, 40 vacas aptas, eu direciono essas vacas para serem produtoras de carne de qualidade. Aí você vai me perguntar, bom, você vai descartar as outras? Se o meu projeto for produzir qualidade, talvez sim. Mas se o meu projeto for produzir e selecionar ao longo das gerações, eu vou deixar aquelas vacas com músculo, com área do ouro de lombo, para serem produtoras de commodity. E aí você vai me perguntar, mas qual sêmen de qual touro você vai colocar? Talvez nesse formato não faça nenhum sentido eu colocar sêmen britânico. Eu já vou direto para a produção do commodity com sêmen de
raça continental, ou eu vou buscar dentro do universo do Nelore, o Nelore com maior musculosidade, com maior área do olho de lombo, que eu vou ter um custo de produção e uma eficiência de produção muito maior do que eu pegar e transformar tudo em cruzamento industrial, talvez com a raça menos produtiva do que outras raças ou indivíduos menos produtivos que outros indivíduos. Então, são soluções que não servem como receita de bolo, mas o resumo de tudo isso que eu estou dizendo é o seguinte: eu identifiquei fêmeas matrizes aptas a programas de qualidade. O que ela tem que ter? Ela tem que ter Yield Grade e Quality Grade. Ela não pode ter só Quality Grade se ela não tiver o Yield Grade, porque senão eu vou estar produzindo qualidade e abrindo mão de produtividade. Ela não pode ter somente o Yield Grade sem Quality Grade se eu quiser jogar ela para programa de qualidade de carne. Mas eu posso jogar ela para programa de commodity. Então, dentro do meu rebanho, eu vou ter, pela variabilidade genética das vacas Nelore, pela variabilidade genética que a gente vê em qualquer rebanho de matrizes, o ultrassom me ajuda nesse processo de saber qual vaca é apta a qual projeto. Na verdade, é um fator de seleção, né? Que você pode trabalhar e desenvolver um rebanho completamente diferenciado. Igual o pessoal de leite hoje faz com esse leite A2, né? A2B2, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta muito importante. Eu tenho até falado com os veterinários, os jovens veterinários, né? Que eu falo assim, é uma área que as pessoas precisam investir nela. Hoje ainda a gente tem uma certa dificuldade de conseguir as pessoas até, se você quiser, eu quero fazer ultrassom de todos os meus animais. Não é tão simples assim. O pessoal está em São Paulo, aqui em Minas eu encontrei pouquíssima gente, mesmo na região nossa, eu tenho falado, gente, vocês que são novos, né? É uma área interessante de entrar, né? Que pode ajudar na seleção, que pode ajudar na carne de qualidade. Roberto, eu queria, a gente está com o tempo aqui meio estourado, mas eu queria que você falasse uma coisa que tem me chamado muita atenção. São esses animais mais velhos, que esse projeto 888 que você vem postando, falando. Eu vou te falar por duas coisas. Primeiro, pela questão do boi, porque você esteve lá na Espanha no Boi del Capricho, né? Que é um projeto super interessante. Lá na Espanha, não é isso que você esteve lá? E é um projeto super interessante, que eu acompanho também de longe. São animais de 12 anos, né? E é considerado uma carne fantástica. E eu estou vendo que você está desenvolvendo esse projeto aí. Como é que está sendo isso? O que você tem encontrado, né, de interessante? É possível que essas vacas que são selecionadas para marmoreio, possam ser no futuro usadas para uma produção de carne de qualidade? Eu estou te perguntando isso para a gente, dentro do negócio da cria, a gente também talvez poder enxergar isso aí como uma possibilidade. Tá, vamos lá. O 888 nada mais é do que uma grande brincadeira com o boi 777. 777, na minha concepção, é a eficiência máxima dentro da pecuária de corte brasileira. Foi um projeto desenvolvido pelo pessoal da Ápica de Colina e realmente ali mostra o potencial que o Brasil tem quando se fala de produção de carne por hectare. O boi 888, por que ele tem esses 38? Porque é um animal de 8 anos, 800 quilos e 8% de marmoreio. E como começou isso? Eu, há uns 5 anos atrás, assisti aquele documentário Steak Revolution. É um documentário que tinha na Netflix, hoje não está na Netflix, acho que está no YouTube. E ali é um cara que viaja o mundo inteiro tentando descobrir qual que é a melhor carne. E ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Japão, ele vai para a América do Sul, ele vai para a Europa, teve no Brasil, e ele fala que a melhor carne que ele comeu foi na bodega El Capricho, num restaurante na Espanha, e era um animal contra tudo que a gente imagina que seja um animal de qualidade, porque é um animal velho, é um animal
de 2.000 quilos, e é um animal com maturação a seco, e o cara classificou como a melhor carne do mundo. E aquilo eu anotei até, falei, puta, um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer esse restaurante para ver, para entender e tudo mais. Quem me acompanha sabe que eu faço analogia da pecuária com o café Nespresso. Eu falo que é uma grande oportunidade cada marca de carne explorar a filosofia do Nespresso. Não vai dar tempo de eu falar isso hoje. Fica o convite para vocês virem no curso aqui, que eu tenho aqui 3 horas só disso. Mas eu pensei comigo, o que é o Nespresso? É o terroir, é a história. Vamos tentar transformar isso num produto. E aí eu fui o ano passado dar um curso em Portugal. 2 pecuaristas portugueses vieram para o Brasil assistir meu curso e saíram encantados e não viram a hora de levar o curso para Portugal. E lá eu fiz foram 4 dias de curso, mais de 50 pessoas, foi um puta sucesso. Pecuaristas portugueses. E ali eu olhei no mapa, eu estava acho que 300 quilômetros da Bodega El Capricho. Aí eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Fiz contato com um amigo aqui do Brasil, Rodrigo Macelaio, que é de Goiânia, que trabalhou nesse restaurante durante um período. Ele contactou, ajeitou e, bom, falou, pode ir que o senhor José Gordon está te esperando. E fomos lá, o José Gordon era simplesmente o dono de todo o restaurante e nos colocou numa mesa, sugeriu os melhores vinhos, sugeriu as melhores carnes e é um negócio, uma experiência absurda, fantástica, uma das melhores carnes que eu já comi na vida. E não contente com isso, ele acabou o almoço, ele nos pegou, levou até a fazenda para visitar os animais, mostrar as raças portuguesas, as raças espanholas, o que o animal comia, nos levou ali nos processos de cecina, que é um presunto bovino que ele faz, de charcutaria, e impressionante, uma experiência fantástica. E eu vim com aquilo, falei, pô, e algum dia eu vou fazer isso no Brasil, visitando um amigo que tem confinamento aqui próximo de onde eu moro, a 300 quilômetros. Eu cheguei no confinamento e eu vi uns animais velhos, animais de, na época, 600 quilos, magros, todos Braford, vindos de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, mas vindo do Sul, machos castrados. Aí falei, pô, ó, que bela oportunidade. Aí conversei com ele, falei, engorda esses animais para mim que eu vou abater Bom, os animais passaram de 800 quilos, o primeiro abate que eu fiz deu 30,5 arrobas, animal com a gordura 100% gordura uniforme, altíssimo nível de marmoreio. E aí eu pensei, falei, vou trabalhar essa carne. E fizemos o primeiro abate, 16 animais, a carne vendeu rapidamente. Na sexta-feira, feriado agora, eu fiz uma live no curral do frigorífico. Quem não viu, eu gravei no meu Instagram, dá uma olhadinha. Está no IGTV ali do Instagram, que mostram os animais no curral do abate. Animais de altíssimo nível de qualidade, e a desossa é essa semana. E aí eu comecei a postar, quando eu percebi, a carne está praticamente toda vendida. E o resultado prático disso, que foi uma das melhores carnes que eu já comi no Brasil. E aí você vai me falar, pô, mas por que um animal velho? Por quê? Porque é um pouco da filosofia ao contrário do animal jovem. O animal muito jovem, a curva de crescimento dos tecidos, ela está no auge do músculo, mas com baixos níveis de gordura. E esse animal velho, ele está na maturidade dele, a curva de crescimento dos tecidos já está no auge. E ele
ele consegue expressar todas as características de sabor, suculência, de encorpamento, e essa carne maturada realmente é muito, muito, muito saboroso e passou a ser uma iguaria. A minha dificuldade é ter novos lotes, né? Por quê? Porque lá na Europa eles usam um macho, que durante 10, 12 anos eles usam esse macho para tração animal. É um animal que fica trabalhando junto com a família durante anos e anos, depois eles vendem esse animal. Aqui no Brasil não existe isso. Aí você me perguntou... Antigo, né? Não existe mais. Né? O boi de trabalho, né? E aqui no Brasil, você me perguntou sobre as vacas. Pode ser que faça sentido, mas eu tenho muito medo que a vaca ela não tenha musculosidade, ela não tenha a área do olho de lombo para eu ter esse produto, porque existe uma tendência do contrafilé da vaca ser muito baixo, a não ser que eu faça com raças continentais. Aí pode ser que faça sentido. Mas eu não sei te responder. Aí vocês vão perguntar, mas qual que é a viabilidade econômica de fazer um boi de 8, 10 anos? Esquece, não existe viabilidade econômica. Acontece que ainda no Brasil a gente tem pecuárias muito ineficientes. Né? Então isso foi um lote de animais comprados, magros, aonde se fez a terminação em confinamento. No processo de engorda desse animal, dá lucro. Mas o processo de cria e recria, ele realmente é totalmente comprometido. Então, eu não vejo ninguém fazendo esse processo de cabo a rabo. Isso é alguma oportunidade, algum garimpo que você faça em algumas áreas de pecuária ineficiente. Certo. Ô, Roberto, o tempo nosso aqui praticamente estourou. Eu queria assim, te agradecer em nome de todos, né, por você ter trago tanto conhecimento, agregar tanta informação para a gente. E eu queria que você falasse rapidinho sobre o seu curso e tal, para a gente poder encerrar, que eu estou com medo do Instagram derrubar a live. Você pode... E as respostas, gente, quem tiver perguntas, manda para a gente que a gente repassa. O Roberto, o R.R. Barcelos também, vocês podem entrar em contato com ele, com a gente aqui, vocês podem ficar bem à vontade. Pode falar do seu curso, Roberto. Vamos lá, o curso que eu faço é um curso eu até brinco, é o curso que eu gostaria de ter feito há 25 anos atrás. Porque tudo que eu fiz, todas as experiências positivas e negativas, todos os erros e acertos, eu passo de uma forma muito prática aí para os alunos. E o perfil dos alunos é desde pecuarista, gente ligada à indústria frigorífica, gente ligada a varejo, gente ligado a restaurantes, a boutique de carne, a hamburgueria, e chefes de cozinha e entusiastas do churrasco. Então é um curso que serve para todos, independente do nível, porque tem muita coisa teórica e prática. E a próxima edição agora é em setembro, dia 9, 10 e 11. Eu tinha 2 cursos, que um era sobre verticalização, desenvolvimento de marcas de carne, e outro que era o Masterclass, que eu juntei os 2 em um. Então, o primeiro dia são aulas teóricas, com cases de sucesso, várias pessoas vindo mostrando seus projetos de marca de carne, de hamburgueria, experiências de sucesso realmente. No dia seguinte, a gente visita uma fazenda, a gente faz uma desossa ao vivo, desossa de uma carcaça bovina, desossa de uma carcaça suína, e no último dia a gente faz técnicas de preparo, já tem quase 15 instrutores confirmados, eu tenho anunciado os instrutores no Instagram também, então é um curso imperdível para quem está na área, para quem quer conhecer o mundo da carne de qualidade ou para quem somente é um apaixonado e queira ampliar aí os seus conhecimentos. Tá ótimo. O pessoal, gente, infelizmente não vai ter tempo para muitas perguntas. O nome do filme é Steak Revolution, tem também o melhor bife do mundo, parece que ele estava no Netflix assim.
A questão do curso do Roberto, basta vocês entrarem no perfil dele lá, no @rrbarcelos, tem lá telefone, tudo direitinho, já tem um contato, né, Roberto? Sim. E te agradecer muito, agradecer a todos. Tivemos uma live aqui com quase 100 pessoas, né? Do meu aqui, eu não sei se eu enxergo dos dois lados. Então, foi muita gente que viu essa live, a gente agradece muito. E eu estou aqui batalhando para poder fazer o seu curso agora em setembro. Tem um compromisso de Não, família aqui, mas a gente está tentando resolver para ir, para a gente se conhecer pessoalmente. não, obrigado, um grande prazer e eu que estou no meu Instagram, então as perguntas que vocês passam sou eu que vejo e eu respondo, então é sempre um grande prazer e estou à disposição para qualquer dúvida e fica um grande abraço para vocês. Contem comigo aí Muito em obrigado, novos Roberto. bate-papos. Ok. Obrigado, um grande Fica com abraço, Deus, pessoal. viu? Muitíssimo obrigado. Igualmente. Grande abraço. Abraço a todos. Obrigado.